Olá, amigos, olá, irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso momento de esperança. O título da nossa reflexão é Jesus, o amigo certo nas horas incertas. O verso bíblico para a leitura está no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, o verso 16. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Meus amigos, esse verso que nós lemos faz parte de um contexto da história em que os discípulos de Jesus estavam navegando de madrugada no mar da Galileia, quando sobreveio um forte temporal, em que o vento era muito forte e era difícil controlar a embarcação. E sempre quando nós lemos essa história dos discípulos enfrentando uma tempestade no mar da Galileia, nós percebemos que Jesus é Deus, e que Jesus sabe e conhece todas as nossas dificuldades que enfrentamos na vida. Jesus, meus amigos, sabia que os discípulos estavam enfrentando uma situação difícil no mar da Galileia e ainda na escuridão da madrugada. O relato bíblico nos conta que Jesus foi ao encontro dos discípulos, andando por sobre as águas. E como a noite estava muito escura, os discípulos não conseguiam enxergar quase nada à sua volta. Mas mesmo assim eles perceberam um vulto ao longe andando sobre as águas. E o vulto vinha na direção deles. Eles ficaram assustados, eles tiveram medo e começaram a gritar: é um fantasma, é um fantasma. Mas nesse momento Jesus conversa com eles e diz para que eles ficassem calmos. Não tenham medo, sou eu, disse Jesus. Agora, uma coisa muito interessante que nós notamos nos relatos, quando se fala dos discípulos, em determinados momentos difíceis, Jesus sempre destacou que eles possuíam uma pequena fé diante dos obstáculos. E foi justamente, meus amigos e meus irmãos, por falta de fé, é que eles tiveram medo e imaginaram que Jesus era um fantasma. Isso nos faz pensar que, se nós não tivermos fé em Deus, nós também podemos começar a ver coisas estranhas. E um fato nessa história dos discípulos que chama a nossa atenção é o fato de Jesus ter aparecido no exato momento em que os discípulos acharam que iriam morrer afogados. A história também nos diz que, quando Pedro ouviu Jesus dizer: sou eu, não tenham medo, não temam, Pedro duvidou de que era Jesus. E Pedro disse: se és tu, Senhor, mande que eu também ande por sobre as águas. E Jesus prontamente atendeu o pedido de Pedro e disse: venha, Pedro. E Pedro começou milagrosamente a andar por sobre as águas. Mas acontece, meus amigos, que o vento forte não havia ainda cessado. E Pedro, reparando no vento, quer dizer, ele prestou atenção no vento e deixou de olhar para Jesus. E nesse momento ele começou a afundar. E Pedro imaginou que fosse morrer.
Pedro gritou. Eu penso que essa foi a oração mais curta da vida de Pedro. Pedro disse a Jesus: Senhor, salva-me. E Jesus, estendendo a mão, o conduziu até o barco. E Jesus, depois que eles estavam no barco, conversando com eles, Jesus destacou que a fé de Pedro era pequena. Mas, meus amigos, não era somente a fé de Pedro que era pequena. Todos os seus amigos também tinham uma fé muito pequena. Por isso, a razão de ficarem com medo. Porque quando nós temos fé em Deus, não é para temer. Deus nos diz na sua palavra mais de 300 vezes: não temais, não temam, não tenham medo. Quando estamos com a nossa fé firme em Jesus, nada pode nos abalar. Nessa história ou nesse relato bíblico sobre os discípulos no Mar da Galileia, Jesus deixou bem claro que na vida dos discípulos o problema era a falta de fé. Sabem, meus amigos e meus irmãos, as tempestades e os ventos fortes que os discípulos enfrentaram no Mar da Galileia representam todos os nossos problemas, as dificuldades que nós enfrentamos nesse mundo. E nós podemos aprender muito com esse relato bíblico sobre os discípulos enfrentando o temporal no Mar da Galileia. A falta de visão da fé, meus amigos e meus irmãos, é o que faz nós também ficarmos assustados diante dos problemas que nós enfrentamos. Precisamos entender, meus amigos e meus irmãos, que nestes últimos dias a nossa fé está sendo testada pelos acontecimentos atuais. Será que os acontecimentos atuais estão nos afastando de Deus e enfraquecendo a nossa fé? Pedro começou a afundar justamente no momento em que ele deixou de olhar para Jesus. E é por isso que o apóstolo Paulo nos recomenda, ali no livro de Hebreus, no capítulo 12, no verso 2, Paulo diz que nós temos que olhar para Jesus constantemente, porque Jesus é o autor e consumador da nossa fé. E é somente Jesus que pode nos socorrer, nos amparar nas horas mais difíceis. Por isso que eu digo que Jesus é o amigo certo nas horas incertas. Nós temos que acreditar que Jesus é suficiente para resolver todos os nossos problemas. E no Salmo 46, no versículo 10, está escrito: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Diante de todas as provações, diante de qualquer dificuldade, nós precisamos confiar em Deus. Precisamos deixar que Deus dirija a nossa vida. E para terminar essa reflexão sobre o cuidado de Deus por nós, o apelo que faço a você, meu amigo e minha amiga, é para que você confie sempre em Deus. Permita que Deus dirija toda a sua vida. Deixe Deus ser Deus em tua vida e tudo terminará bem. E agora eu te convido para orarmos a Deus. Aí onde você está, se você puder, feche os olhos e me acompanhe nesta oração. Senhor Deus, querido Pai Celestial, obrigado, Senhor, pela vida. Obrigado pela certeza que temos da Tua ajuda em todas as situações difíceis da nossa vida. Muito obrigado porque na Tua palavra nós encontramos esperança, encontramos ânimo e confiança para caminharmos sempre ao Teu lado. Por favor, abençoa os nossos amigos,
os nossos irmãos, nos ajude em nossa caminhada a nunca nos afastarmos de Ti. Nos ajude a nunca deixar de olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Peço que o Senhor abençoe também e atenda a todos os pedidos de oração que os irmãos e os amigos nos fazem através deste canal. Aceita a nossa entrega, o nosso coração. Nós te pedimos e te agradecemos todas essas bênçãos no nome do Senhor Jesus. Amém.